Graça e paz, meus irmãos, você que nos acompanha aqui no Café com Palavra. Estamos começando mais um episódio da nossa temporada sobre os três evangelhos: Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. E nesse episódio nós vamos estar falando sobre o Evangelho do Reino, continuando nosso papo sobre o Evangelho do Reino. E para esse papo bom aqui, está aqui comigo Pastor Zait, Pastor Tony, continuando esse papo bom aqui sobre o Evangelho do Reino. E eu já vou colocar eles aqui numa situação boa, né? Porque nós estamos aqui diante dos mestres, então vamos aqui, né? Buscando a ajuda dos universitários, né? E o texto que eu quero começar para a gente poder já ir conversando aqui é o seguinte. É o texto, cadê? Cadê? João, capítulo 8, verso 3. Vamos conversar fácil aqui. Jesus vai dizer lá para Nicodemos, né? João 3:3. E diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí ele vai continuar, Nicodemos continua perguntando: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Responde Jesus: em verdade digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quem não nascer da água não pode ver, e quem não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar. E aí, senhores, como entender João 3:3? Um ensinamento tranquilo aí sobre o Evangelho do Reino, né? E aí a gente sempre deixando as honras iniciais, né, Pastor Zait, né? De forma educada, né? Isso. Sempre somos bons anfitriões, né? Com certeza. Vamos deixar o Pastor Tony começar aí a trazer as suas primeiras considerações. Tá certo. Interessante falar sobre a continuidade assim de um ensino, né, progressivo que a Bíblia nos dá sobre água e espírito. A gente vai ver que desde a fundação, né, da terra, esses elementos estão presentes, né? A água e o espírito, né? A terra estava num abismo, né, lá, rodeada por águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, né, dessas águas. Então, essa atuação dessa água com o Espírito é que gera o novo, o algo novo, né? Do caos, daquilo que está sem forma e vazio. Aquilo que é sem forma e vazio começa a tomar forma a partir dessas três perspectivas, né? Da água, do Espírito e assim, da ordenança de Deus. Quando tudo dá errado lá no início, Deus faz o mesmo processo através do dilúvio. Então o dilúvio, ele não tem uma perspectiva tanto de destruição. Ele é um juízo de Deus sobre o pecado, mas ele é um recomeço. Como no início, a terra é envolvida por purificação, água, né? Isso, a terra é envolvida por água novamente, e então ela ressurge renovada para novamente Deus dar continuidade ao processo, né, de enchimento da terra. Depois vai lá para Ezequiel, né, tem as águas purificadoras que saem do limiar do templo, e por onde essas águas passam, elas brotam vida, né? E aí, por fim, Jesus fala isso para Nicodemos, né? Fala: ó, Nicodemos, você é mestre da lei, mas deixa eu elevar aqui o seu padrão. Vamos subir o padrão um pouquinho. Estou falando de coisas espirituais para você, e ele estava tendo uma perspectiva muito natural, né? Então, essa atuação da água para renovar, ou para criar do caos, do nada, a alguma coisa. Então, eu entendo que essa água é mais ou menos como as águas do dilúvio, né?
não está dando certo. Então a humanidade caiu num profundo pecado. O que é que Deus faz? Vou renovar você através das águas. E se a gente não tiver o Espírito, a gente tiver só a atuação ali, talvez, dessa primeira parte, a gente pode até ver o reino, na perspectiva de ver os sinais, né? Os sinais estão aí. Então tem muito milagre que é noticiado, tem muito expulsão de demônios, né? Sim. Então isso é ver o reino. Agora, entrar e fazer parte desse reino, aí tem que ter a atuação do Espírito Santo mesmo. Aí ele entra de fato no reino, né? É mais profundo, né? É mais profundo. Ele faz parte agora do reino, ele não está só vendo. É mais ou menos como uma pessoa ali que não converteu, vai à igreja e visualiza ali um milagre. Então a pessoa está vendo o reino. Assim, fala, opa, esse reino aí é diferente, tem um negócio aí diferente, mas ele está vendo. Mas ele de fato ainda não pertence àquele reino, né? Sim. Então, para pertencer, além de ter a atuação da água para renovar a pessoa, ela tem que ter o Espírito Santo. Perfeito. E também traz a ideia aqui de a água e do Espírito, né? Batismo na água e batismo no Espírito também, né? Porque o batismo na água, ele é símbolo da salvação, né? Da pessoa, ele ali recebendo a salvação, entendendo o evangelho da graça, né? E aí ele quer entrar numa nova caminhada, numa nova jornada na sua vida. Mas ele precisa também do batismo do Espírito, que é o batismo de fogo, para modificar o caráter, né? Para nessa nova fase que ele vai entrar, esse nascer de novo, ele vai se despojar do seu velho homem. O velho homem vai morrer e ele vai ter que nascer de novo de uma nova estrutura. E essa estrutura é espiritual, não é mais uma estrutura forjada no conhecimento humano, né? E nem no conhecimento herdado, hereditário, né? Então ele vai receber uma nova característica, e isso simboliza um novo nascimento mesmo. Eu gosto de, trazendo para esse contexto nosso dos três evangelhos, a gente pode fazer uma analogia, né, da seguinte maneira. Eu vejo que o batismo com água, né, é a resposta do evangelho da graça. Então, eu fui alcançado pela graça, então logo, né, há aquele anseio, aquele ímpeto pelo batismo, pelo descer das águas. Eu vejo isso muito evidenciado no eunuco que Felipe evangeliza na estrada. Então você vê que ele está lá sem entender o texto de Isaías, Felipe traz luz, ele falou, opa, peraí, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Ele falou, você crê? Crê, então nada te impede. Então é o aspecto mais puro, mais descontextualizado de sistema de religião, porque se esse rapaz fosse evangelizado nos nossos dias, no nosso sistema religioso, nós ia mandar ele para a escola bíblica, vai fazer o curso de batismo primeiro, depois a gente vai marcar a data, depois, aí sim você vai batizar, né? Então a gente dificulta tanto o processo, a gente cria tanta coisa em volta, e olha como é que era simples. Filipe foi lá, pregou, o cara entendeu, é isso mesmo, você entendi, quero, você vai, tem água, então vamos agora, entende? É um curso de batismo relâmpago, não é? Porque era isso. Então, para mim, a resposta ao evangelho da graça é o batismo. O pastor Tony falou aqui no episódio anterior acerca da conexão do Espírito Santo com o evangelho do reino, que eu também concordo. E aqui eu vejo isso, porque o que Jesus está falando? Olha, Nicodemo, se você for batizado na água, você pode ver. Você vai ver o reino. Se você voltar lá no nosso
na nossa temporada sobre escatologia, principalmente nas últimas aulas, onde a gente vai, nos últimos episódios da temporada que a gente fala sobre a Nova Jerusalém. Que cena maravilhosa, né? É algo fantástico. A terra toda plana, né? Um monte, e a cidade de Deus descendo sobre esse monte, se assentando lá. Naquele lugar ali, na cidade, né, na Nova Jerusalém, só os vencedores. As nações em volta, novas nações estabelecidas sobre a terra, que podem adorar de tempos em tempos, mas não podem morar lá. Então, o que eu vejo desses que veem o reino? Essa turma, eles estão vendo. Eu estou vendo. Agora, a palavra entrar, como a gente já falou aqui, dentro da sua tradução, da etimologia, ela traz o sentido de ingresso em alguma condição, estado das coisas, emprego. Então, esse entrar está diretamente ligado à responsabilidade que você ganha ali. Então, olha, se você for batizado no Espírito, você tem a possibilidade, certo, de não apenas ver, mas participar ativamente desse reino aí. Então, você precisa passar por esse batismo no Espírito, porque ele vai te capacitar para fazer jus, né, ou não, a uma participação ativa no reino. E aí entra a questão do batismo com fogo, que eu penso que é algo além, que o fogo ele tem duas ideias: a purificação, certo? E vamos dizer assim, uma carga de unção, por assim dizer, cheio do fogo, né? Então o fogo, quando ele vem, ele pode me queimar pro bom, ou ele pode me queimar pro ruim. Ele pode me queimar pro bom, me purificando, né? Se encontrar de fato ali meu coração rendido, meu coração. Agora, se ele me encontra ruim, ele vai revelar. É igual Coríntios, Paulo vai falar, né? A luz revela e o fogo, né, vai provar se é feno, se é palha, se é madeira, ou se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa. Então, o fogo, ele vem para isso. Ele vem, se é ouro, purifica. Se é feno, palha, consumo, acaba com tudo. Então, de fato, eu acho que a lição aqui aprendida é essa. Jesus queria levar o pensamento de Nicodemos, que ainda estava muito natural. Sim. Jesus queria mostrar para Nicodemos que o reino, ele está muito além, ele tem coisas das quais ele não entendia, né? E importante isso. Ok, vamos para outro texto aqui, Lucas 17, 20. Lê para nós aí, pastor Zait. Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Leu 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Está onde? Entre vocês. Tá, deixa eu só melhorar aí esse verso 21 aí. A palavra do verso 21 é entos, tá? E entos fala de dentro, de interior, tá? Então, entre vocês, a ideia que se tem é que entre, assim, né? Está eu e o pastor Fábio aqui. Então, o reino está entre, é como se ele estivesse aqui já, né? Presente. Só para uma questão de tradução aí. O entre aqui, a palavra aqui é ento, então seria mais assertivo, né? Ele está dentro de nós, ele está no interior de nós, de vós, no caso aqui do texto. Mas, enfim, e aí? Quem começa? O que nós aprendemos sobre o reino aqui, sobre esse evangelho do reino nesse texto? Então, o reino não é de visível aparência. Uns vão dizer está ali, está aqui, mas o reino ele está dentro. O que dizer sobre isso aí?
Quem começa? Eu começo. Deixa eu começar. Eu vou começar da parte mais simples, depois eu passo para vocês aí para ficar mais complicado, né? Queridos, é importante a gente entender que quando a gente está falando do evangelho do reino, a gente sabe que a sua efetivação total é no milênio. A efetivação total. Até lá, a gente vê os seus princípios, os seus valores, certo? Sendo apontados para que eles possam, de fato, ter efeito dentro de nós e para que, como a gente já viu Jesus falar, a gente já utilize da autoridade que esse reino concede. Reino é governo, reino é autoridade. Então, não quer dizer que o reino, ele já está aqui, ou, né? E aí, me ajudem a comentar sobre isso, como muitos dizem, nessa linha escatológica preterista, que afirma que a igreja vai implantar o reino de Deus, vai gerar o reino de Deus na terra, e a partir disso, quando tudo tiver dominado, pastor Tony, a igreja pega e entrega o governo para Jesus. Não há baboseira maior que essa, certo? Não tem absolutamente nem pé nem cabeça. O reino é estabelecido pelo seu rei, mas esse reino já é vivido dentro de nós e nós já usamos a autoridade desse reino quando oramos, né, pastor Zait, e repreendemos um demônio, não é? Por isso eu estava falando, olha, se eu estou repreendendo esse demônio pelo Espírito de Deus, o reino já chegou. Mas Jesus está dizendo nesse sentido, olha, a autoridade desse reino já me reveste. É como um embaixador. Por exemplo, o embaixador, ele anda em outro país, em outro estado, e ele carrega a autoridade da sua nação. Mas isso quer dizer que aquela nação, ela governa aquele lugar onde ele está? Não, ele está em outro país, tem outro reino ali, mas ele tem a autoridade da nação dele ali para exercer alguns papéis, algumas representações. Nós representamos um reino espiritual. É o que Nicodemos não estava entendendo. Mas como a mulher vai voltar, vai nascer, vai... Não, meu irmão, não se trata de coisa natural, não, é espiritual, é outra coisa, né? E aí, pastores, o que dizer sobre esse texto aqui? O que vocês têm para somar aí? Vamos inverter agora, vamos começar do Zait aqui. Vai lá, pastor Zait. Deixa eu te ajudar. Um aspecto que a gente observa aqui, quando ele fala que o reino de Deus não vem de modo visível, né? E que ele está dentro. Sim. É a questão exatamente que ele não veio estabelecer nada a partir do que está construído aqui, né? Muito bom lembrado. E ele veio para construir algo dentro da gente, do interior para o exterior. Perfeito. Né? Então, o que esse reino propõe é uma mudança no nosso interior, de caráter, para que a gente adquira as mesmas características do seu Filho Jesus, né? Deus propõe isso, e esse processo ele é marcado por um discipulado, um aprendizado, onde a pessoa que quer ingressar no reino, ela se dispõe a aprender de Cristo, né? Da maneira como ele agiria ou age, né? Em todas as situações aqui dentro desse novo reino. Perfeito. Né? Que é introduzido no interior de cada um e manifestado, né? Isso. Muito bom. Pastor Tony. Pegando o gancho aqui, né, do pastor Zait, na época do Império Romano, eles estavam acostumados a ver os palácios, né? Então tá lá o Palácio do Herodes, as estátuas, né? Para impor mesmo a questão da cultura romana ali, do governo romano. E aí os fariseus perguntam isso, a perspectiva deles era aquela do guerreiro, né? Tem aí um filho de Davi que vai governar sobre nós. Então eles esperavam um segundo Davi, né? Com palácio, com casa, mesmas características. Aí Jesus fala, não, o reino ele não tem essa aparência.
Não tem essa ostentação visual, mas ele já está dentro de vocês. E quando, né, o senhor citou o texto lá, se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, é um indício de que o reino já chegou. Então é como se fosse uma batalha, né? Falava, ó, eu estou conquistando aqui o espaço para o reino de Deus. E aí os apóstolos, eles fazem essa transição, né? Porque você não vê nos evangelhos os apóstolos fazendo milagre, né? Eles não expulsam demônios, eles não curam enfermos, e eles estão nessa perspectiva. Eles estão vendo o reino, através de Jesus, o poder. E eles estão vendo. Após o batismo do Espírito Santo, eles fazem parte do reino, eles já têm o mesmo poder. Então eles fazem tudo aquilo que Jesus fez, né? E eu não sei como que Jesus propõe, né, fazer milagres ainda maiores, mas é uma possibilidade que ele deixa, né? Ó, vocês estão vendo os milagres que eu faço, vocês podem fazer milagres até maiores. Não sei como que a gente pode fazer isso, não entendo que alguém faça ou fez, mas do modelo que Jesus começou a implantar o reino, expulsando demônios e curando os enfermos, os apóstolos dão continuidade a esse governo. Depois que o Espírito Santo desce, eles são introduzidos então no reino como apóstolos. E apóstolo é uma palavra, ela não tem origem bíblica, né? Apóstolo é uma palavra romana. O apóstolo romano era alguém designado pelo César. Fala assim, ó, é alguém influente, alguém com autoridade, e ele tem todo o recurso e tudo aquilo que ele precisa para implantar ali a cultura romana. Ele era investido então de poder e de autoridade do César para chegar em qualquer região da terra e falar assim, ó, eu estou aqui em nome do César para fazer vocês entenderem a cultura romana, para vocês aceitarem, e após isso a gente implanta então de fato o governo romano. Então o Novo Testamento se apropriou dessa palavra, apóstolo, mas com a mesma conjectura, né? Sim. Então os apóstolos são investidos de autoridade, eles têm todo o recurso para poder implantar o reino. Primeiro um recurso espiritual, né, de autoridade mesmo, para fazer milagres, e depois Deus traz o recurso financeiro, para que eles pudessem dar continuidade na implantação do reino como representantes de Deus. Eu só usaria não a palavra implantar, mas eu usaria a palavra manifestar. Sim. Porque o trabalho de implantação, no meu ver, né, esse é um ponto meu, né, como eu digo, se dá dentro do processo do milênio, né? Porque, entenda, o sistema de administração do mundo continua ímpio. E vai permanecer, vai piorar quando o anticristo assumir, né? Agora, quando Jesus chegar e colocar ordem no caos, aí sim. Então, por que é importante essa declaração? Exatamente porque, na perspectiva da teologia do nosso tempo, a manifestação do reino não se dá pela autoridade espiritual. Se os espíritos malignos se submetem, se nós temos autoridade espiritual para fazer frente, mas se dá em decorrência do meu aporte financeiro, do meu aporte de influência, de poder natural. Então, as pessoas elas estão confundindo, como Nicodemos confundiu, o que é da terra e o que é do céu. O reino de Cristo não é da terra, é do céu. Ele não segue o padrão da terra, como a gente acabou de pontuar. Ele não está conectado a esse contexto, como o pastor Tony falou. Ele não está voltado àquilo que as pessoas estavam acostumadas sobre reino. Tem nada disso. Quer saber se o meu reino está? Olha o exemplo que Jesus dá. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, pelo Espírito de Deus, o reino chegou. Então, onde que é comprovado o reino? É no poder espiritual. Paulo, uma certa vez, ele dá um rala nos discípulos dele, falando assim, eu vou chegar aí e eu quero ouvir não a palavra, não o gogó dos que estão falando muita coisa, eu quero ver o poder.
Eu quero descobrir isso, porque o evangelho não é manifestação de palavra, mas é manifestação de poder. Então, gogó eu sei que tem, falar bonito eu sei que eles falam, oratória boa eu sei que eles têm. Agora, quando eu chegar eu quero jogar um endemoniado, eu quero ver o que eles fazem. Eu quero ver o que eles vão fazer quando um principado começar a querer trazer... Aí eu quero ver, né? Como Paulo já tinha experiência dos filhos de Seva que foram lá expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo pregava, e ali o texto nos revela, né, que de fato, Lucas na verdade, né, nos aponta ali o que é autoridade e o que é o reino de Deus sendo manifestado por alguém que o tem dentro de si. Os demônios, né? Já pensou, pastor? Não, quem está dando testemunho para ele não é quem curte ele na live, colocando like lá e puxando o saco, não. Quem está dando testemunho de Paulo é os demônios, falando, olha, nós sabemos quem é Jesus, a gente conhece Paulo, agora vocês não são ninguém aqui, então não tem autoridade nenhuma. Então isso é importante a gente discernir nesse tempo que nós estamos a viver. Então guarda seu coração disso aí, amém? Nós estamos fechando aqui o nosso episódio de hoje, encerrando a nossa conversa, nosso papo gostoso aqui. Se deixasse, a gente ia até a madrugada fora, né? Horas e horas aqui falando sobre isso, porque é bom demais falar das coisas do Senhor. Mas isso é possível, é só você continuar acompanhando aí. Nós temos nossos próximos episódios, acompanhe, e nós vamos estar falando sobre o Evangelho Eterno. Amém? Deus abençoe, obrigado, pastor Tony. Obrigado, pastor Zait, e a gente se vê no próximo episódio com café, com palavra.